Seja bem-vindo ao canal Templo em Nós. Oi, gente. Eu vim de novo aqui falar sobre Gênesis, né? E por que eu tô insistindo tanto em Gênesis? Porque Gênesis é um livro muito difícil de se entender, pois ele tem muitas parábolas. Então, é muito difícil a gente conseguir entender, né? O que está escrito em Gênesis. Então, vamos continuar no 8, né? Porque a gente tinha parado no 8. Gênesis 3, 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram um som da movimentação de Yahweh, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: Onde é que estás? Na verdade, Deus sabia já onde Adão estava, né? Só que ele perguntou porque ele queria uma reação, né, do homem. Ele queria ver como o homem ia reagir. Na verdade, ele já sabia, mas Deus, ele sempre tem testes, né, na nossa vida, né? Porque Deus, ele quer ver como nós reagimos, né, às coisas da vida, né? Então, o homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi comer? Aí Deus, ele sabia, né, que Adão tinha pecado. Só que aí ele perguntou, né? Comeste então da árvore que te proibi comer? Né? Que Deus, ele proibiu Adão de comer do fruto. E aí ele queria saber uma resposta de Adão, né? Sobre o que aconteceu, porque como os olhos dele estavam abertos para malícia, né? Porque como ele viu que estava nu, porque antes ele era uma criança, ele não sabia que ele estava nu. E aí, quando os olhos dele foram abertos, ele viu que estava nu, né? Então replicou o homem: Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu da árvore e eu comi. Então o que aconteceu? Ele se eximiu da culpa. Ele não disse assim, não, foi culpa minha, né? E eu comi do fruto. Não, ele pôs a culpa na mulher. Isso é normal do ser humano, né? A gente sempre tem essa coisa de não pegar a culpa pra gente. A gente, tipo, fazer assim, a culpa é do fulano, nunca a culpa é nossa, né? A gente sempre se exime da culpa, né? Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: Que és isso que fizeste? Redarguiu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então a mulher fez a mesma coisa que Adão, se eximiu da culpa, depois a culpa na serpente. Então Deus determinou à serpente: Por que fizesse isso? És maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o seu próprio ventre e comerá do pó da terra todos os dias da sua vida. Então, aqui a serpente, Deus amaldiçoou a serpente. A serpente foi amaldiçoada. Porque, na verdade, o dragão, ele já havia caído, né? Porque com a rebelião dos céus, ele foi expulso e caiu na terra. Só que ele tinha acesso ao Éden. E aí ele caiu mais uma vez, né? Porque até então ele tinha sido um anjo. E aí ele decaiu pra terra, só que ele ainda tinha muitos poderes e ele ainda tinha algum, como que eu posso dizer? Algum poder, alguma energia ainda vinda de Deus.
Só que a partir desse momento, ele perdeu toda a proximidade, toda a energia, tudo. Ele perdeu tudo de Deus. Ele virou um demônio, né, literalmente, e ele perdeu aquele corpo que ele tinha de reptiliano, que ele era um dragão, e se tornou uma cobra. Ele perdeu todos os membros dele, também por ter pecado com Eva, né, perdeu todos os membros, e ele perdeu toda o restante de vida que ele tinha, né? Ele não iria ter mais nada de vida. Ele foi morto naquele momento. E como ele foi morto? Se tornando um demônio. E aí, aqui está escrito, maldita és, rastejarás sobre o seu ventre e do pó da terra comerá todos os dias da sua vida. Então, o que acontece? Como a serpente não iria mais ter a vida, não iria mais ter energia vinda do Pai, ele iria ter que se alimentar do pó. E quem é o pó? Somos nós. Adão veio do pó. Nós somos a humanidade que viemos de Adão, então nós também viemos do pó, né? Do pó vieste, ao pó retornarás. Que nem a gente morre e volta à terra, né? E aí a serpente aqui vai comer do pó da terra todos os dias da sua vida. Então, para a serpente ter vida, os demônios terem vida, eles precisam de nós. Eles precisam da nossa legalidade, da nossa energia, energias ruins, o ódio, a raiva, a ganância, tudo que é de ruim, os demônios se alimentam. E também eles se alimentam da energia da nossa carne, né? Porque é a carne que dá a energia a eles. Por isso que Deus fala pra gente não ficar na carne, a gente pensar no espírito, a gente está sempre no espírito. Pois a carne milita contra o espírito, né? Se a gente for fazer só o que a nossa carne quer, a gente vai pecar o tempo todo. E é isso o que os demônios querem, né? Exatamente é isso, porque eles se alimentam disso. Nós damos legalidade para eles quando a gente peca. E a gente dando legalidade, eles podem mexer na nossa vida. A gente estando pecando o tempo todo eles estarão se alimentando e o tempo todo eles estarão próximo de você, porque você é alimento para eles, entendeu? Então esse pó da terra aqui que Deus fala que você comerá todos os dias da sua vida, é a maldição que Deus lançou na serpente. E a serpente junto com os seus demônios, né? E foram os anjos que caíram junto com Satanás. Então, por que Satanás ele é chamado de acusador? Porque ele está sempre nos acusando, né, para Deus. Ele está sempre falando, olha, aquele fulano ali, ele não ora mais a ti, ele não te adora mais, ele adora outros deuses, né? E esses outros deuses, na verdade, eles são demônios, eles são anjos caídos, né, que vieram à Terra. E os antigos, como os anjos caíram na Terra, eles tinham poderes, os antigos achavam que eles eram deuses também. Por quê? Porque eles tinham poderes. E aí as pessoas começavam a adorá-los, que são os anjos caídos, né? E aí, por isso que está muito escrito na Bíblia, não adorarás outros deuses. Na verdade, não eram outros deuses. Eram os anjos que caíram e as pessoas os consideravam como deuses. Porque Deus mesmo só existe um, né? Yahweh Tsevaot, que é o Senhor dos Exércitos. Então, adorar a outros deuses é um pecado muito grave. Né? E tem muita gente que adora, né? Adora tudo, não só outros deuses. Tudo que você adora mais do que a Deus, é uma idolatria, né? Que nem se você ama mais o cigarro, se você ama mais o vício que você tem, se você ama mais qualquer outra coisa que não seja Deus, se você idolatra um cantor, se você idolatra imagens, né? Então, tudo isso é uma idolatria, né? Que é um pecado muito grave. Então, gente, é isso. A gente continua, a gente parou aqui no 14. No próximo vídeo, a gente continua no 15.
né? Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Então, no próximo vídeo a gente continua. Falou, pessoal? Até mais. Shalom para vocês. Curte, comenta e compartilha.